Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e hoje vamos tratar aqui, meus amigos, sobre sistema imunológico. Vamos falar sobre um sistema extremamente importante para a nossa defesa e determinante para a nossa sobrevivência frente a uma natureza rica em potenciais perigos, e a imensa maioria desses perigos microscópicos, né? Vocês estão vendo aí de antemão uma cena revelando aí um possível patógeno, né? Ou seja, um causador possível de alguma doença ou meramente um invasor, sendo englobado aqui por uma célula de defesa humana. A gente vai conhecer, né, dessas estratégias, né, que o corpo lança a mão para poder nos defender sistematicamente dessas invasões. Bom, começando com esse slide, para revelar para vocês uma coisa interessante, que é a seguinte: o sistema que está para defender a gente, excepcionalmente pode inverter esse papel, né? Essa é a lógica das chamadas doenças autoimunes, que, como o nome está sugerindo, né, o sistema imunológico, que, como eu disse, deveria estar ali para poder fazer a nossa defesa, acaba fazendo exatamente o contrário, ou seja, atacando as nossas células, né? Esse processo é um processo com um certo desconhecimento, existe uma dificuldade de compreender as doenças autoimunes, sabe-se muita coisa, mas desconhece-se muitas outras coisas, e de modo que aqui a gente tem uma situação concreta de uma delas, né, que é o vitiligo, né, onde os melanócitos, né, que são as células de defesa, são atacadas, né, pelo sistema imunológico. As doenças autoimunes, elas são muitas delas tratadas com substâncias chamadas imunossupressoras, ou seja, substâncias que vão diminuir a atividade imunológica geral do corpo. O que não deixa de ser uma preocupação, porque, né, à medida que você controla essa doença, você também, ao mesmo tempo, permite com que o corpo fique mais suscetível a outras doenças. Mas isso que eu estou mostrando no slide é uma excepcionalidade. Existe uma família aí de os números variam na literatura, mas de umas 40 doenças mais ou menos que supostamente têm essa característica, entre outras o lúpus, a esclerose múltipla, enfim, tem uma série de outras que parecem ter essa característica. Bom, a base da nossa defesa, ela é celular. E a gente tem um coletivo de células com essa característica de fazer essa defesa. Essas células são chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. Leuco quer dizer branco, né? Então, ao pé da letra, o leucócito é a célula branca. A célula não é exatamente branca, ela é mais transparente, mas é mais para fazer um contraponto, né, da outra célula sanguínea, que é a hemácia, que essa é o eritrócito, né, a outra, eritrócito, a célula vermelha, e o leucócito é a célula branca. Aqui vocês estão vendo os 5 grupos principais de glóbulos brancos: neutrófilo, eosinófilo e basófilo, pertencem a um grupo de glóbulos brancos, esses três aqui, ó, né, que vocês percebem que tem muitos grãos no citoplasma, por isso são chamados de granulócitos, é um termo que a gente usa. Esses grãozinhos que estão aqui no citoplasma, eles variam em conteúdo, muitos deles são lisossomos, né, são organelas digestivas, outros não, outros são pacotes de substâncias mediadoras da defesa, entre outras, como a histamina, por exemplo. O linfócito, histamina a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Só para fazer um primeiro registro. E o linfócito e o monócito, quando entra em atividade e fica ativo, a gente troca ele de nome, chama ele de macrófago. Então, o monócito é, de uma certa maneira, um macrófago. Mas, junto com o linfócito, pertence a um grupo de leucócitos chamados de agranulócitos, ou seja, sem os tais grãos, né, no citoplasma. A presença dessas células
ela varia de um tecido para outro, sendo que o local mais esperado delas é a corrente sanguínea, como eu disse, mas há uma permanência significativa delas, especialmente dos monócitos, por exemplo, macrófagos, né, em tecidos periféricos. No sangue, dessas células todas, a mais comum é o neutrófilo, essa célula primeira aqui, ó, uma célula que tem esse núcleo bem característico, tá vendo? Com 3 tipos na verdade, assim, um núcleo tem 3 partes, né? É trilobado, a gente fala. E o neutrófilo é conhecido como a célula do pus, tá? É um fagócito, né? Uma célula fagocitária que faz aquela primeira cena que eu mostrei, né? Essa aqui, né? E faz isso de uma maneira única, definitiva e mortal para ela, como se a célula fosse uma célula, uma espécie de uma célula kamikaze, né? Essa característica do neutrófilo. Bom, então aqui eu botei essas imagens, né, para revelar um pouco esse contraponto, né, das duas células sanguíneas, né? Aqui é a hemácia, que é muito mais abundante do que o glóbulo branco que está aqui, e aqui uma cena só dos glóbulos brancos, né? Lembrando que o sangue tem um terceiro elemento celular, mas não constitui uma célula efetiva, que são as plaquetas, né? As células indiscutíveis do sangue são essas duas, hemácias e glóbulos brancos. Bom, vamos conhecer agora um pouco da resposta imune, ou seja, da reação efetiva que o corpo tem diante de uma invasão qualquer. A gente pode dividir a resposta imunológica em 2 grupos. Uma resposta dita inespecífica, que seria genérica, e uma resposta específica, que seria uma resposta individual, né? Quando eu estou falando em uma resposta genérica e individual, diz respeito ao micro-organismo que está invadindo. Então, essas primeiras respostas que eu vou mostrar para vocês são respostas que, independente do micro-organismo que entra, a resposta é sumariamente a mesma. Enquanto que as respostas específicas, já posso adiantar um pouco, ela diz respeito a mecanismos muito individuais, ligados, sobretudo, à produção dos anticorpos. É isso que a gente vai acabar falando da resposta específica. Vamos começar com a resposta inespecífica, que é essa que está na tela. Bom, o que está se sugerindo aqui, né? A pessoa foi injuriada aqui, né? Houve uma lesão, uma farpinha, ó, e essa farpa está contaminada, né? Cheia de bactéria. A bactéria aqui, a farpa rompeu a epiderme, tá vendo? A epiderme vai até essa borda franjada aqui, e isso aqui já é a derme, né? Já vascularizada, tá vendo? Bom, quando fez a lesão, o que acontece? Essas bactérias entraram, né? Agora, olha só, as células aqui da derme já percebem, né, essa lesão com invasão. E essas células aqui são chamadas de mastócitos. Tá aqui, a tradução portuguesa é mastócito. Essas células têm pacotinhos de moléculas dentro. Esse pacotinho que está aqui é dessa molécula que está escrita aqui embaixo, a histamina. Então, nesse processo, a lesão leva a uma reação imediata dos mastócitos que soltam histamina. O que a histamina faz? Faz a distensão, tá vendo, ó, do vaso sanguíneo. Então, o vaso sofre uma dilatação. Portanto, a histamina é uma substância vasodilatadora. Qual a intenção de dilatar esse vaso? Né? A intenção de dilatar esse vaso é permitir com que esses glóbulos brancos que estavam internos do vaso consigam agora um espaço resultante dessa distensão, um espaço entre as células do revestimento do vaso, sair do vaso e vir para o tecido que está sob ataque. Essa saída do glóbulo branco para o tecido que está em ataque, a gente usa esse termo aqui, ó, diapedese. Então, diapedese é esse extravasamento dos glóbulos brancos do vaso para o tecido adjacente, tecido esse que provavelmente está sob infecção. Então, esse processo de distensão aqui tem essa, vamos dizer assim, tem essa intenção de liberar os glóbulos brancos para que aqui, turma, ó, ele haja sobre essas células invasoras, no caso são células, né, as bactérias, e acabam matando essa bactéria. Esse processo que vocês estão vendo é o processo inflamatório, né, porque
O vaso distende, a inflamação caracteristicamente é isso, né? Essa distensão vasal. Então, o vaso faz essa distensão, o objetivo é favorecer a diapedese, mas vocês sabem que quando ocorre essa distensão do vaso, existe toda uma consequência, né, local. Vermelhidão, né, porque há um volume de sangue aumentado aqui, um aumento de temperatura local, né? Existe ali, então, um fluxo maior de sangue e uma intensidade maior de reações químicas, então tem-se a questão de uma dor local, perdão, de um inchaço local por conta dessa distensão do vaso, e, e a terceira característica de aumento de temperatura, desculpa, me perdi aqui, aumento de temperatura, uma vermelhidão local, um inchaço, né, porque é um aumento de volume, e dor. Né, isso tudo são características do processo inflamatório, e dor também. A dor se dá, gente, por dois motivos. Primeiro, não está dando para ver aqui, mas por compressão de terminações nervosas aqui. E segundo, pelo lançamento de substâncias mediadoras da dor, como, por exemplo, as prostaglandinas, né? São substâncias mediadoras de dor. Então, assim, tudo isso na região leva a um quadro característico chamado de inflamação. Então, o processo inflamatório, ele se dá porque houve uma lesão do tecido, né? As células locais, né, desse processo de invasão liberam uma substância, especificamente os mastócitos, né, fazem a liberação da histamina, que promove a vasodilatação com a intenção de diapedese. Lembrando que a diapedese é aquela saída, né, aqui, ó, dos glóbulos, para que eles determinem essa ação, né, no tecido adjacente. E é claro que aí faz aqueles quadros secundários, vamos dizer assim, do processo inflamatório, que são vermelhidão, dor, inchaço e aumento de temperatura. Tá? Isso vai esquentar um pouquinho a área. Essa resposta faz parte da resposta que a gente chama de resposta inespecífica. No entanto, é uma resposta que, a princípio, né, é positiva. Né? O corpo está tentando, né, melhorar sua circunstância de defesa. E essa situação também se repete na febre. A febre também é um processo que, a princípio, é uma resposta inespecífica, novamente, e tem a intenção de melhorar essa defesa. Então, como é que funciona a febre? Há uma infecção, então o micro-organismo entra no corpo, e isso acontece, por exemplo, entre outros, né, alguns que estão em voga agora, dois vírus, né, o vírus da dengue faz isso, por exemplo, né, e o coronavírus também faz isso. Né, então o vírus entra, ocorre então um quadro infeccioso, e aí o sistema de defesa prontamente libera, né, uma substância, né, diante desse reconhecimento dessa invasão, uma substância chamada substância pirogênica. Olha o nome. Piro vem de fogo, gênica origem. Então essa substância origina o fogo. Não é que exatamente ao pé da letra isso vai se dar lógico, mas a substância pirogênica é uma substância que vai estimular o aumento da temperatura. Então essa substância pirogênica ela vai cair na circulação e vai atingir o hipotálamo. O hipotálamo é um centro nervoso que, entre outras diversas funções, tem essa, é considerado o centro térmico do corpo. Então, o hipotálamo percebe essa substância, a substância pirogênica, e começa a subir a temperatura do corpo. Essa subida de temperatura no corpo vai fazer com que, gente, vai fazer com que o sistema imunológico, sob uma temperatura aumentada, atue melhor do que atuaria se a temperatura fosse a chamada temperatura homeostática, né? Ou seja, a temperatura de equilíbrio, que está ali em torno de 36, 36,5. Quando tem-se uma situação de elevação térmica, tá? O sistema imunológico, a 36, 36,5, o sistema imunológico ele está no subótimo dele, ou seja, ele não está na plenitude da temperatura de possibilidade de ação de suas células. Quando o sujeito entra em febre, aí o sistema imunológico melhora desempenho. É claro que os outros sistemas, né, vão fazer exatamente o contrário. Os outros sistemas, quando a gente está sob quadro febril,
Os outros sistemas tendem a diminuir um pouco a atividade, mas o sistema imune melhora. Ou seja, quando a gente está sob febre, né, o corpo novamente está tentando criar uma condição mais ótima, vamos colocar assim, né, para que o sistema imunológico possa operar, né, de modo que a febre, a princípio, ela é benéfica. A gente costuma dizer, né, que a febre até 39, ela é uma febre fisiologicamente boa, né? A partir de 39, realmente, essa temperatura, né, atinge um patamar que é preocupante, porque acaba afetando a, a atividade geral proteica. Então, começa a contribuir de uma maneira negativa, né, porque começa a deformar as proteínas, processo esse conhecido como desnaturação proteica, a febre alta, tá? Mas a febre que fica aí abaixo dos 39, ela seria uma febre, a princípio, benéfica, viu? Salvo em outras condições particulares de comorbidades ou de outras situações clínicas específicas de cada caso, mas a princípio tem esse valor. Febre e inflamação, portanto, são respostas imunológicas, e respostas imunológicas, no entanto, inespecíficas, porque existe uma resposta imunológica dita específica, né? Essa resposta específica, ela se sustenta pela ação dos anticorpos, tá vendo? Ó? Anticorpos são proteínas com esse aspecto aqui, ó, né? Parece um Y, né? Parece um Y aqui com as partes altas do Y dobradas, né? É porque, na verdade, vocês estão vendo, são 4 linhas, né? O anticorpo é uma proteína tetramérica. O que quer dizer tetramérica? Né? A proteína tem 4 cadeias polipeptídicas, então são 4 sequências de aminoácidos. Bom, o arranjo desse Y tem essa missão, tá? Que é a missão de encontrar uma proteína, normalmente é uma proteína, tá? Que ele vai se anexar e inibir. Essa proteína contra a qual, normalmente é uma proteína, tá? Contra a qual o anticorpo vai agir de maneira direta, a gente chama de antígeno, tá? Então, por exemplo, ó, essa cena que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o anticorpo, né, o Y, e isso aqui é o antígeno. Você vê que o antígeno é uma molécula que ocorre, né, normalmente, superficialmente, no invasor. Aqui é um vírus, né, e aí o vírus tem aqui suas proteínas de superfície, e o anticorpo foi desenvolvido, nesse caso, contra essa proteína aqui, ó. Viu? É assim que é a lógica da resposta da produção dos anticorpos. Como é que o anticorpo é feito? Né? Então, esse processo que eu vou explicar agora é a resposta inicial a um invasor e com a sua consequente produção de anticorpos. É um processo que leva, em média, 1 semana para ser consolidado. A literatura fala em 5 dias até 10 dias. Seria algo em torno disso para acontecer essa descrição que eu vou fazer agora para vocês. Então, vamos lá. Entrou aqui uma bactéria no corpo e essa célula aqui, vai englobar essa bactéria, viu? Que célula é essa que vai fazer esse englobamento? Especificamente será o macrófago. O macrófago é aquele monócito ativado que eu falei, né? Então, é um monócito em ação, a gente já chama de macrófago. O que o macrófago vai fazer? Ele vai englobar a bactéria, englobou, né? Um processo que a gente chama de fagocitose, e depois que ocorre isso, né, o macrófago vai agir, né, sobre esse micro-organismo aqui, quebrando esse organismo em fragmentos. Isso se dá pela ação, não está mostrando aqui, da fusão desse fagossomo, né, com uma bolsinha interna da célula chamada lisossomo. Então vai acontecer uma fragmentação do invasor. Bom, o que vai acontecer com esses fragmentos? Dentre os fragmentos, um deles vai ser eleito, vamos dizer assim, ó, para se associar a uma proteína interna do macrófago. Então, isso aqui é uma proteína interna do macrófago, tá? E isso aqui são os fragmentos da bactéria invasora. Um desses fragmentos, como eu disse antes, normalmente esse fragmento é um fragmento proteico, excepcionalmente pode ter outras naturezas moleculares, mas invariavelmente é uma proteína.
Então, esse fragmento é eleito, vou escolher essa palavra para justificar o que vai acontecer aqui, e vai se anexar a essa proteína interna. Essa proteína interna, que vocês estão vendo aqui, tá? A MHC é um complexo proteico, enfim, não vou entrar em detalhes nisso, mas quando faz essa ligação, olha só o que vai acontecer depois, gente. Essa proteína do macrófago, que está aqui em amarelinho, laranjinho, com o pontinho preto, que é um fragmento bacteriano, fica agora exposto na membrana do macrófago. Ó. Fica assim, ó, exposto na membrana do macrófago. A gente passa a dizer que o macrófago, a essa altura, é uma célula apresentadora de antígeno. Então, o antígeno é essa estruturazinha preta, que é um fragmento normalmente proteico do invasor. Isso vai se comportar como antígeno. O macrófago, então, agora apresenta o antígeno na sua superfície. Tá? E aí entra em ação um segundo grupo de glóbulos brancos, que são os linfócitos da subpopulação T, linfócito T. O linfócito T vai reconhecer, né, a presença desse antígeno aqui e vai acionar uma outra população de linfócitos chamados linfócitos B, que é essa cena aqui, ó. O linfócito T já reconheceu o antígeno na superfície do macrófago e agora está acionando o linfócito B. O linfócito B vai passar por modificações internas e externas e vai se converter nessa célula chamada plasmócito. O plasmócito é uma célula diferenciada a partir de linfócito B. O linfócito B, de uma certa maneira, é como se ele fosse, né, uma célula ainda por ser ativada. E quando é ativada pelo linfócito T, sofre modificações e vira o plasmócito. E o plasmócito passa a fazer efetivamente os anticorpos e soltar esses anticorpos na circulação sanguínea. Então, essa é a grande célula secretora dos anticorpos, o plasmócito. Então, essa sequência toda que eu estava mostrando para vocês, né? Essa toda do antígeno, macrófago, linfócito T, linfócito B, plasmócito e a secreção de anticorpos, como eu falei para vocês, leva em torno de 5 a 10 dias, quando essa resposta é uma resposta inicial, ou seja, não houve um encontro anterior com aquele portador do antígeno, é uma coisa inédita para o corpo, então o corpo vai levar esse tempinho para fazer essa resposta. O que seria uma resposta secundária? Já houve um contato anterior com o micro-organismo invasor. E o que está havendo agora é um segundo contato. Quando existe esse segundo contato, esse processo que eu acabei de mostrar para vocês, ele é um processo mais rápido e mais intenso. Duas características são a da segunda vez. O processo é mais rápido e mais intenso. Por que é mais rápido e mais intenso? Porque já existem células modificadas no corpo e especializadas em reagir àquele invasor, porque aquele invasor já invadiu, com perdão do pleonasmo, em algum outro momento o corpo. Então, temos uma resposta diferenciada. E isso mostra que quando há aquele primeiro contato, o corpo memoriza, então, esse invasor. E é exatamente esse termo que a gente usa. A gente usa o termo memória imunológica. A memória imunológica, ela consiste em células, aqui, ó, memory cells, tá vendo? Que são células que, embora não são linfócitos, tá vendo? As células de memória são linfócitos. Isso aqui já são plasmócitos, tá vendo? O plasmócito é aquela célula secretora, efetivamente. Você vê que ela enche de complexo de Golgi, viu? Isso aqui é complexo de Golgi, que lá da citologia vocês devem lembrar, né? Que é uma estrutura intimamente ligada com secreção, né? E nesse caso aqui a secreção dos anticorpos. Mas as memory cells aqui, elas são células de memória que vão ficar em atividade, vamos dizer assim, uma atividade mais modesta, mas ao mesmo tempo fica com essa característica, né, de se comportar como células de memória, e essas células, né, elas têm capacidade de se multiplicar, tá vendo? Né, que é essa cena aqui, ó, elas têm capacidade de se multiplicar e de se diferenciar, muitas delas, nos plasmócitos, que são as células efetivas, ou efetoras, como está se dizendo aqui embaixo, né, da resposta secundária. A presença dessas células de memória
no corpo, ela varia muito, varia muito. Então, por exemplo, deixa eu fazer um recorte aqui para uma situação atual que é a do coronavírus. Como é uma doença muito nova, a gente sabe que há o desenvolvimento de uma imunidade, né? Mas a gente não sabe qual é o tempo dessa imunidade. Tomara muito, não é pouco, né, gente? Tomara muito que essa imunidade seja muito longa e não temporária, como infelizmente alguns casos parecem apontar para uma imunidade provisória, uma imunidade de alguns meses, né? Mas como a doença está muito nova e a gente ainda está tendo muita dificuldade de análise sistemática de resultado, por tudo isso ser muito repentino e inesperado, a gente vai precisar de mais tempo ainda, né, uma sequência aí de longos meses, talvez passando de um ano ou de alguns anos, para a gente conseguir entender aí é, a dinâmica completa dessa situação imunológica em relação ao coronavírus. Então, aqui vocês estão vendo, né, a síntese dessas duas respostas. Está vendo a resposta primária? Ó, vão acompanhar só as linhas em azul. Aqui é uma resposta primária, você vê que a resposta demora um pouquinho mais, né, e ela tem uma intensidade, enfim, menor do que a resposta secundária, tá vendo? Aqui a resposta tanto é mais rápida quanto mais intensa, como eu estava falando. Aqui essa linha vermelha está mostrando o seguinte, ó, a linha azul se refere à exposição de um antígeno, e a linha vermelha à exposição de um segundo antígeno. Então você vê que no segundo antígeno é outro antígeno, então a resposta é primária, aquela primeira resposta não nos imuniza contra essa segunda, tá? A não ser que os micro-organismos sejam muito parecidos. Aí tudo bem, pode ser que uma resposta anterior consiga fazer, né, uma resposta posterior diferenciada para um outro micro-organismo. Isso acontece, já aconteceu com várias em situações, por exemplo, a gente sabe que a vacina, quando teve o H1N1, por exemplo, quem estava sendo vacinado para a gripe comum teve algum tipo de resposta para o H1N1 positiva, né, mostrando que houve alguma efetividade na resposta, pequena, né, tanto que foi necessário desenvolver uma vacina para o H1N1 especificamente, mas houve uma resposta. Um outro caso, que é um caso clássico bacteriano, por exemplo, é a vacina da tuberculose e a capacidade de proteção que essa vacina tem para a lepra. Então, por quê? Porque os causadores são bactérias parecidas, mas a resposta não é lá essas Coca-Cola toda, né? Então, assim, tem ali uma questão que protege, mas não protege tanto, assim, né? Aqui um pouco de imagem sobre, tentando detalhar um pouco melhor essa coisa, especialmente aqui à esquerda, né, da produção dos anticorpos, tá vendo? Mas é só, eu não tinha muita expectativa aqui dessa imagem que não fosse exatamente a confirmação do que eu falei antes. E aqui à direita é uma resposta diferente, é uma resposta considerada uma resposta específica também, mas envolvendo um outro grupo de linfócitos que destroem a célula, tá vendo? Então tem uma particularidade diferente essa célula aqui, que é uma população de linfócitos chamados de killer, linfócitos assassinos. Essas células agem de maneira específica, mas não usam anticorpos, usam substâncias que vão perfurar, está bem pequenininho aqui, ó, vão perfurar a célula invasora e essas proteínas que são liberadas aqui, ó, são chamadas por isso mesmo de perforinas, vão furar a célula e causar lise dela, né? É considerado também uma resposta específica o trabalho dos linfócitos T-killer, linfócitos assassinos. E para a gente encaminhar nossos finalmente aqui, né, os anticorpos, de fato, são a nossa, vamos dizer assim, a nossa defesa mais efetiva, muito mais efetiva que a febre, muito mais efetiva que o processo inflamatório. É uma resposta que demora um pouquinho, mas tem uma efetividade incrível. Ter os anticorpos ou ter potência de os produzir, a gente chama isso de imunização. Então, uma pessoa está imunizada quando ela tem anticorpos ou potência de fazê-los. Existem duas maneiras de uma pessoa ser imunizada. Primeira forma de imunização acontecer é a imunização passiva. Gente, o nome está ajudando. A imunização passiva quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa vai ganhar anticorpos
ou fazer anticorpos. Se ela é passiva, é porque a pessoa vai ganhar anticorpos. Então, a pessoa ganha anticorpos, e isso pode ser feito de duas formas. Primeiro, de uma maneira natural, pela imunização materno-fetal, né? Ou seja, a mãe consegue passar anticorpos para o filho, tá? Isso, caracteristicamente, é uma imunização passiva, tá? Isso ajuda a criança a ser protegida pela mãe. Existe só uma situação que no ensino médio é pertinente, onde essa imunização aqui ela é ruim, né? Que é quando acontece a doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal, né? Quando a mãe é uma incompatibilidade no sistema RH, onde a mãe passa anticorpos e isso é ruim porque acaba destruindo as hemácias do filho. Mas isso é uma história, de novo, assim como eu abri aqui a questão da doença autoimune, é uma questão, né, particular. De uma forma geral, isso aqui é muito positivo. Agora, tem uma técnica para a imunização passiva, que é o soro. Quando a gente fala em soro, a gente está falando em anticorpos, né, que foram tirados de um outro organismo, da mesma espécie ou não, né, especificamente contra aquele invasor. Por exemplo, aqui o soro é muito conhecido contra a picada de cobras, né? Então, vocês estão vendo aqui um soro que, nesse caso, é tirado, obtido, né, de outros animais. Quando um soro é obtido de outros animais, a gente chama de um soro heterólogo, né, de origem diferente. Né? Nas cobras, o pessoal usa muito cavalo, né, para produzir esses anticorpos. Então, eles tiram o veneno da cobra, como vocês estão vendo aqui embaixo, né, aplicam no cavalo, espera o cavalo produzir os anticorpos, depois você meio que separa esses anticorpos do sangue drenado do cavalo para produzir essas ampolas aqui. Ó. Aqui vocês estão vendo uma ampola de um soro bivalente, né, antibotrópico e antilaquético. Esse é um soro, então, antibotrops, tá? É o nome do gênero da jararaca. E Lachesis muta, que ele botou aqui, ó, tá? É a surucucu. Então, esse soro que está aqui é contra a picada de jararaca e surucucu. Aqui no Distrito Federal, né, da onde eu falo, né, a gente não tem a Lachesis muta, a gente não tem surucucu aqui. Então, esse soro aqui para a gente não interessaria, né? Mas, enfim, estou fazendo só um parênteses aqui. E a outra forma de imunização é a imunização ativa. Na imunização ativa, a pessoa faz os anticorpos. E aí tem duas maneiras. A natural, que é ficar doente, né? A pessoa que fica doente, ela desenvolve imunidade para aquela doença, e aquilo que eu estava falando antes, essa imunidade tem durabilidade variável, né? Ela pode ser de meses até semanas, mas normalmente de meses até décadas, né? Vai depender muito do micro-organismo. E tem a vacina, que foi uma das grandes revoluções, né, na clínica, foi o desenvolvimento da vacina lá no século XVIII e se pluralizou ao longo do século XIX, XX, e é a vacina que a gente tanto, né, almeja agora para fazer um controle definitivo, né, da Covid-19. Né, a vacina, o que tem nela, gente? Antígenos, tá vendo? Ó? Então, a vacina é feita de antígeno, ou seja, a parte do invasor, parte essa que não pode, obviamente, causar a doença, né? Tem que ter essa preocupação na produção da vacina, mas tem os antígenos. Então, a intenção agora é injetar o antígeno na pessoa e a pessoa desenvolver os anticorpos. A vantagem desse método sobre o anterior é que, no caso do soro, que é a imunização passiva, a ação do soro é transitória. Ela costuma ficar entre 4 e 8 semanas. Esses anticorpos, né, no caso do soro, vão ser destruídos. Agora, a vacina tem essa vantagem. Ela vai formar a memória imunológica. E isso vai colocar a vacina, né, numa posição diferente, né, porque vai fazer uma proteção prolongada, e essa promoção de prevenção é extremamente importante contra uma série de doenças, né? Aqui era como a vacina era dada antigamente, felizmente não é mais assim, né, gente? Né, com pistolas, mas hoje é feita com seringas, né, menores, né, com agulhas menores. Claro que não é, né, todo mundo tomou vacina, né, tem que fazer ali uma doidinha, né,
Tem algumas vacinas que são orais, né? O caso da polio, por exemplo, mas inclusive o governo está pensando em trocar, porque essa vacina oral contra a poliomielite, ela não tem a mesma efetividade que essa que vocês estão vendo, que é por injeção, tá? Então, o pessoal está estudando a mudança dessa estratégia. A vacina foi muito importante para erradicar doenças, essa é a varíola, uma doença que não existe mais, graças à cobertura vacinal, né? Vacinou-se o mundo inteiro, né? E perdão, não precisou vacinar o mundo inteiro, mas assim, vacinou-se seletivamente os países que ainda tinham casos e assim a doença foi sendo sufocada, né? E desapareceu. A gente não tem casos de varíola humana no mundo desde a década de 80 e isso foi feito, né, pela cobertura vacinal que acabou eliminando essa doença que matou muita gente historicamente e tem um papel muito importante, inclusive, por exemplo, na colonização do Brasil e no genocídio que houve dos índios brasileiros. Muitos morreram por conta da varíola trazida pelo colonizador, conquistador português, tá? E é isso que a gente espera que também aconteça, né, com o coronavírus, né, que a gente consiga desenvolver essa vacina, né? Nós temos vários projetos simultâneos nesse momento pelo mundo e eu espero que em algum momento esse vídeo que eu estou gravando aqui, né, sirva de lembrança, né, para o momento que a gente estava nessa expectativa, né, de que essa vacina aparecesse e de fato ela vai aparecer, né, gente? Somos otimistas e esse tempo vai chegar e a gente vai ter essa segurança de novo total e restrita de poder sair às ruas, nos encontrar, enfim, sem maiores problemas. Enquanto isso, precisamos nos defender, né, pessoal? E que assim continue. É isso aí, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido e, enfim, cá estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Um abraço!